Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais esse nosso encontro e esta nossa sexta aula de Sociologia da Educação, dando sequência então aos conteúdos da nossa disciplina, que faz parte da diretriz curricular do curso de Pedagogia e, como vocês têm observado nas aulas anteriores, é uma disciplina que todos educadores precisam ter os conhecimentos básicos, os conceitos básicos, os referenciais básicos da sociologia, porque vivemos em sociedade. E se a sociologia é o estudo das sociedades, logo a sociologia da educação, ela diz respeito ao processo educacional e às instituições educacionais no contexto da sociedade, da qual fazemos parte. Portanto, a nossa aula de hoje, como vocês estão observando, e já observaram o tema, é Sociedade, Educação e as Tendências Pedagógicas Progressistas. Na aula 5, nós estudamos as tendências pedagógicas conservadoras, né? E aqui vamos estudar as tendências pedagógicas progressistas. E quando falamos de estudar as tendências pedagógicas progressistas, nós não vamos falar aqui das tendências em si, mas vamos falar das questões sociológicas que aparecem nessas tendências pedagógicas. Porquanto o estudo das tendências pedagógicas em si, vocês já viram na disciplina de Pesquisa na Prática Pedagógica, de PPP, que fala sobre essas tendências, bem como outras disciplinas na parte de didática, na parte que fala da prática pedagógica em determinados momentos da história, que faz jus às ideologias que permeiam e que dão sustentação a essas tendências. Então, nós vimos aí no percurso da história que em determinados momentos, uma determinada tendência pedagógica, ela estava em voga e, portanto, as práticas educacionais e as políticas eram direcionadas para atender essas tendências. Aqui o nosso propósito não é falar sobre a tendência em si, mas o arcabouço sociológico que fazem parte dessas tendências pedagógicas, no caso as progressistas. Tendências pedagógicas progressistas. Como nós vamos compreender o que é uma tendência pedagógica progressista dentro do contexto da sociologia? É o resultado de debates de educadores que, a partir da década de 60, provocaram uma discussão questionando os rumos da educação e da escola pública no que diz respeito à real contribuição destas para a sociedade. Então, quando nós vamos falar dessas tendências progressistas, tendências pedagógicas, nós temos aí como resultado desses debates que foram feitos a partir da década de 60, debates que direcionavam e questionavam o papel da escola, o papel da educação, como deveria ser a instituição em si, a escola em si, qual o tipo de educação que deveria ter, que tipo de cidadão se formava nessa instituição escolar. Então, dentro desse contexto, essas contribuições que eram dadas, essas discussões, era justamente no sentido de trazer um ensino que atendesse à parte pedagógica em si, que atendesse à parte do conhecimento, na sua escala dos degraus de saberes, mas que atendesse também ao indivíduo enquanto um ser humano, enquanto um ser social, que faz parte de uma sociedade e que tem também um papel nessa sociedade. Não seria, dentro dessas tendências progressistas, o ensino não poderia estar amarrado simplesmente em normas e conteúdos isolados em si mesmo, mas que pudesse ir além, fazendo com que a educação formasse um cidadão integral. E aí, o termo progressista, vamos observar um pouco mais o que Libânio coloca sobre o termo progressista. Ele fala que o termo progressista é utilizado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam
implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então vejam que esse termo é utilizado justamente para, a partir de uma análise crítica sobre a educação que é oferecida, sobre as políticas educacionais que fazem parte de um contexto histórico, político, econômico, social, cultural, e a partir dessa análise crítica, essas reflexões, elas dão sustentação a essa realidade, justamente com a finalidade de dar essa sustentação social e política para a educação. Estão compreendendo? Então vamos adiante. Aqui nós temos o objetivo das tendências progressistas. E aí Mecenas, ele traz aí qual é o objetivo das tendências progressistas. É tentar conceber criticamente a educação e a escola na sociedade capitalista. É o objetivo. Tentar conceber de forma crítica a educação e a sociedade, né, nesse contexto do capitalismo. E então, Mecenas ainda fala que buscaremos perceber de forma essa educação e escola, de que forma essa educação e escola ajudam no processo de superação das desigualdades sociais, contribuindo para a construção de uma nova sociedade. Quando nós debruçamos sobre esses objetivos que nos é apresentado por Mecenas, nós vimos que ele coloca como essa educação, o objetivo da tendência progressista é fazer a análise crítica que eu estava conversando com vocês, da finalidade da educação. E essa análise crítica é feita sobre a escola e sobre a sociedade, mais precisamente a sociedade capitalista, da qual nós fazemos parte. Essa sociedade que, a partir da Revolução Industrial, assume essa denominação e essa termologia que é aplicado como sociedade capitalista, onde temos os donos do capital e onde o capital se torna, então, a mola propulsora das ações da sociedade. Então, quando se fala de uma sociedade pobre, fala-se de uma sociedade onde não existe investimentos econômicos, onde não existe complexos industriais, complexos que possibilitam a circulação de recursos, a circulação de capital mesmo em si, na essência da palavra, na essência da palavra no que se diz respeito à riqueza. Então, ele está colocando que o objetivo das tendências progressistas é conceber criticamente essa instituição, a escola, é conceber mais precisamente essa sociedade capitalista, como a escola se porta dentro dessa sociedade capitalista. Mas ele traz algo interessante, que dentro desse contexto todo, deve-se, nessa análise crítica e nessa concepção que vem a partir da percepção que se tem da escola, como pode-se perceber de uma forma bem mais clara e de forma coerente este papel da educação e da escola e como pode essa instituição escolar e a educação que é feita dentro dessa instituição escolar ajudar a superar as desigualdades sociais que existem na sociedade da qual nós fazemos parte. Como podemos contribuir aí para a formação de uma nova sociedade? E aí aqui nós podemos observar que dentro das tendências progressistas, sendo esse um dos objetivos, as tendências progressistas é possibilitar que o homem, a partir da educação, adquira para si não só as habilidades, mas também as competências de, a partir da instrução que recebe,
ter a capacidade de ampliar a sua visão de mundo, ampliando essa visão de mundo a tal ponto que lhe permita a transformar a si mesmo e, a partir dessa transformação de si, possa contribuir para a transformação da sociedade da qual ele faz parte e na qual ele está inserido. E é claro que quando nós trabalhamos nessa perspectiva e vimos a educação dentro desse contexto, né, das tendências progressistas, nós observamos que a educação ela tem um papel que vai além do aprender por aprender, de conhecer por conhecer. Mas o que eu faço com isso que eu aprendi, qual a minha responsabilidade com isto que eu conheço, o que eu devo fazer, qual o meu papel na sociedade. As tendências progressistas possibilitam esta reflexão que precisam fazer parte das ações do educador. Então, a ideia que Karl Marx tinha sobre a escola, dentro desse contexto de uma das tendências progressistas que nós estamos estudando, Marxena, ele vai nos colocar novamente. A ideia de Karl Marx é de uma instituição reprodutora da ideologia, uma instituição que serve aos interesses da classe empresarial, precisamente por apresentar esses interesses particulares como se fosse de todos. Então, observem, a ideia que Karl Marx tem sobre a escola. Quando ele coloca essa questão, que a escola ela se torna uma instituição reprodutora das ideologias, e quando se coloca como reprodutora das ideologias, é das ideologias das classes dominantes. É uma instituição que serve aos interesses da classe, e aí nesse aspecto ele coloca aqui da classe empresarial. Quando coloca a classe empresarial, está colocando de que é a instituição que desenvolve as suas funções e as suas ações de acordo com os interesses da estrutura e do modo capitalista de produção que temos. Dentro desse particular, a ideia que Karl Marx tem sobre essa função da escola, Marxena coloca isso de forma bem clara, e de forma que já apresentei aqui para vocês, é que a classe dominante estabelece paradigmas ou modelos de sociedades e faz com que apareçam ideologicamente necessidades dentro deste modelo de sociedade que foi imaginado, e a partir dessas características que estão presentes no campo ideológico, pensado pela classe dominante, estabelece que tipo de educação tem que ser oferecido para atender os interesses dessas classes dominantes, do empresariado, que é o que Karl Marx coloca, é a visão, é a ideia que ele tem da instituição escolar. O Pedrinho Alcides Guaresti, ele vai colocar, que é da Federal de Goiás, ele coloca nesse aspecto a educação como um aparelho ideológico de Estado, ou seja, que está a serviço da reprodução ideológica e da reprodução da sociedade. Ou seja, dentro desse contexto, a escola torna-se uma instituição, e a educação também, uma instituição para dar sustentação às classes dominantes. E como nós estamos falando de tendências progressistas, e trazemos aqui essa ideia de Karl Marx, é para dizermos que estabelece-se aí algo que nós chamamos, e a literatura e as ciências chamam de dialética, porque dentro das tendências progressistas, ao mesmo tempo que a escola tem essa função que é colocada aqui dentro da ideia de Karl Marx, mas nas tendências progressistas, a escola tem a função também de preparar o indivíduo para a transformação da sociedade da qual ele faz parte, como nós já vimos anteriormente. E a percepção da escola, como nós, dentro das tendências progressistas, como se percebe a escola?
A escola é percebida como uma instituição que é importante. Portanto, é importante perceber no cotidiano escolar seu lado transformador, seu lado questionador da sociedade instituída. É preciso ir além e descobrir nas relações cotidianas da escola sua dimensão progressista. Mexena coloca isso. Portanto, a escola precisa ser percebida com esta função, que vai além do que está presente ali no dia a dia, mas que precisa, neste e além, descobrir as relações, nessas relações cotidianas, a sua dimensão progressista. A sociedade, isso é um exercício cotidiano que a instituição precisa fazer. E quando eu falo a instituição, eu estou falando as pessoas que estão na instituição precisam fazer da educação. Qual a finalidade da educação? Em que a educação que está sendo oferecida, que está sendo ofertada, que está sendo trabalhada dentro de uma instituição escolar, em que ela vai contribuir para a transformação social. Isso, sim, alcança uma dimensão progressista. Gramsci e a finalidade da escola. Aí Gramsci ele coloca que é preciso criar um tipo único de escola preparatória, primária e média, que conduza o jovem até os umbrais da escola profissional, formando-o durante este tempo como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. Então, é uma formação integral do homem, aqui segundo Gramsci. Paulo Freire, ele já vê a educação, as suas ideias, são trabalhadas na intenção de os indivíduos terem oportunidade de uma vida mais digna, voltada à liberdade e à participação coletiva na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, quando nós observamos aqui o que Paulo Freire, como Paulo Freire vê a educação, ele vê a educação como sendo algo que liberta. E aí ele faz umas colocações interessantes, que ninguém educa ninguém e os homens se educam em comunhão. Dentro desse contexto, é nas relações sociais, aí vem o cunho sociológico, é nas relações sociais que são estabelecidas entre os homens que os homens se educam, que os homens estabelecem as normas. E então Paulo Freire traz a educação como uma educação libertária, que a partir do momento em que o homem absorve o conhecimento, o homem vai se libertando. E ele vai se libertando das questões que o prendiam, que inclusive impossibilitavam a sua visão de mundo. Então, Paulo Freire trabalha nessa concepção de uma educação dialógica, que eu aprendo enquanto estudo, que eu ensino enquanto aprendo. E é nessa dialogicidade que nós vamos construindo uma educação dentro de um preceito e de um paradigma progressista. Então, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Desejo a todos vocês bons estudos, uma excelente aprendizagem. Tchau, pessoal!